De volta com o RádioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de coluna de Outro Mundo. De Outro Mundo. O Paulo Werner vai falar sobre astronautas extraterrestres. O que isso quer dizer? Paulo Werner, boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Antonelli. Boa tarde, Paulo. E a todo mundo que está nos escutando e nos ouvindo, e vendo pela TV, né? Isso aí. Sim. O que é isso? Na verdade, essa pauta de hoje, ela foi publicada na edição número 10 da OVNI Pesquisa, do nosso coeditor Edson Boaventura, porque é uma coisa bem interessante, Fernanda. Se você for pesquisar na literatura ufológica, existem muitos casos em que os seres são relatados trajando equipamentos, né? Roupas como se fossem astronautas, o que faz sentido. Porque se você reparar, vamos fazer uma analogia à nossa tecnologia, né? Os astronautas que foram à Lua, eles foram com todo o equipamento. Quando os que estão no espaço, eles usam, né, um equipamento de proteção contra radiações nocivas. Seria normal o entendimento que esses seres que estão aqui em pesquisa, quando eles saem da nave, também, o normal seria utilizar algum tipo de equipamento de proteção. Mas o interessante é que isso, em proporções estatísticas, ocorre não muito, com muita frequência. Existem casos e casos em que os seres relatados, eles estão como se estivessem sem roupa, né? Uhum. Por exemplo, o caso Varginha, que aconteceu em 96, é um dos casos mais discutidos até hoje na ufologia, né? Está sempre aí, porque sempre aparece uma testemunha nova, alguma coisa. Recentemente, agora a CGU parece que vai liberar alguma documentação referente ao caso Varginha. Mas por que eu estou citando o caso Varginha aqui, talvez em destaque? Para fazer essa comparação. Porque os seres que foram descritos, né, pelas testemunhas principais, as duas irmãs e a amiga Kátia, a Liliana e a Valquíria, era um ser de mais ou menos 1,50 m, de pele marrom, com veias bem salientes, né, parecia que ele estava suado, alguma coisa assim, e tinha protuberâncias na cabeça. O pé em formato, parecia que era... tinha 2 dedos, né, uma coisa assim. Elas, na realidade, elas não observaram muito bem. Mas era um ser que estava sem roupa. Era um... Então, não souberam precisar se aquilo era um animal, se era um ser estranho, um ser humano. Aí tem aquela coisa, né, de que era o Mudinho, que é uma pessoa que mora em Varginha, que tem lá uma deficiência, e que eles alegaram que foi ele. Mas nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é porque as testemunhas principais, elas convivem com ele quase que diariamente, né, com esse Mudinho. E sabe muito bem quem ele é. Então, não foi o fato dele. Então, o que nós entendemos na ufologia? Que existem 3 tipos de seres que estão aqui, pilotando essas naves. Que são os tripulantes, aqueles que descem e que realizam as pesquisas utilizando trajes, trajes ali, capacetes e tal. Tem os que tem aparência metálica, robótica, né, que são vários casos assim. Por exemplo, o caso mesmo, o que aconteceu no Sagrada Família em 63, dá a impressão que os seres que desceram, eles tinham essa mecânica, uma coisa meio robótica, não eram um ser biológico. E tem os seres que aparentam não ser os seres que tripulam as naves. Parece que são seres que são trazidos para cá para algum tipo de experimento, algum tipo de experiência. Talvez o que nós fazemos quando a gente enviou para o espaço, né, a cadela laica, macacos, ratos, para quê? Para fazer testes, experimentos. Então, talvez esse ser que foi visto em Varginha, que até hoje não se tem um consenso se foram 2 criaturas, se foram 3 criaturas, alegam que a nave caiu próximo a Varginha, a mais ou menos 10 quilômetros de Varginha, e dessa nave saíram ali vários seres e alguns chegaram até Varginha. Aí, como eu fui... A pauta do tema hoje seria essa, eu entrei em contato com o João Marcelo, que é um amigo meu,
que é um dos pesquisadores do caso Varginha também, e eu pedi para ele gravar um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, para ele falar. Ele é um dos principais pesquisadores do caso Varginha, junto com o Marco Aurélio e o Edson Boaventura Júnior, que é co-editor da revista Alvin Pesquisa. E é interessante o depoimento dele, porque ele está à frente dessas pesquisas também. Eu vou pedir para o Guilherme colocar o vídeo do João Marcelo, que é interessante a opinião dele. Isso. Boa tarde a todos da 98 FM. Estou gravando esse vídeo a pedido do pesquisador Paulo Werner. Um vídeo curto a respeito das criaturas de Varginha. Meu nome é João Marcelo, tenho um canal do mesmo nome do YouTube. Estou envolvido com a investigação do caso Varginha desde 1996. E nos últimos 9 anos, juntamente com Marco Leal e Jordano Mazzutti. Na minha opinião, as criaturas vistas em Varginha supostamente capturadas seriam criaturas criadas em laboratório e soltas no nosso ambiente para desempenharem determinada função. Essa é a opinião também de um cientista, um PhD, nós consultamos, que se interessa também por ufologia, o Dr. Gabriel Yazbek. Bom, de resto, quem interessar aí pelo meu trabalho pode procurar o canal João Marcelo no YouTube e a nossa nuvem de ufologia, todas as informações no meu canal. Isso aí. O João Marcelo é um grande amigo, né? Nos conhecemos desde 96, ele é de São João del Rei e hoje está morando em Curitiba. Mas, então é isso. Tem esses seres que a gente... Como é que ele chegou a essa conclusão de que esses seres podem ser seres de pesquisa? Aí é que está. Você falou aqui em 3, né? Em 3 tipos. São seres biológicos, os que pilotam as naves são seres inteligentes, aqueles que demonstram, né, que descem, que coletam material, que entram em comunicação com seres humanos, como no caso, né, do Carran, que a gente já falou aqui, e vários outros casos, né, igual o caso Sagrada Família, o caso do Hospital da Baleia, que aconteceu aqui no bairro Saudade. O Hospital da Baleia fica no bairro Saudade, né, Antonelli? É isso mesmo, né? Aconteceu naquela em 67, região, um caso fantástico também. E vários outros casos, assim, que mostram que os seres, eles mostram inteligência. E tem alguns casos em que os seres, eles fazem uma movimentação, algum tipo de... que não é normal, não passa aquela coisa de ser um ser inteligente. Então, há essas 3 classificações na ufologia, né? O caso do João Marcelo, assim, o que acontece? Na ufologia, cada pesquisador, ao longo do tempo, ele vai ali elaborando as suas teorias, dentre as suas pesquisas. No meu caso, por exemplo, eu e o Albert, depois de o Albert 40 anos de pesquisa, eu 30 e poucos anos, nós chegamos ao consenso que esses seres que estão aqui fazendo essas pesquisas, na nossa opinião, eles não têm uma direção positiva em relação aos seres humanos. Eles estão aqui apenas fazendo pesquisa, coletando material biológico e talvez para eles são indiferentes às emoções humanas. Eles não estão nem aí se eles capturaram a pessoa ficar traumatizada, se tiver alguma sequela física. Para eles é indiferente. É o que nós fazemos com animais de laboratório. Aí quando fala assim, porque, como o Albert sempre diz, toda a tecnologia que cresce, né, ela acaba descendo moral espiritualmente. É o que o Albert costuma falar. Então, aí você pega aí os índios, né, que ainda mantêm as suas tradições, e pega países que têm um desenvolvimento muito grande, como, por exemplo, a Rússia, desenvolvimento tecnológico muito avançado, bélico, e está aí só promovendo guerras e tudo mais. A chaga do ser humano, infelizmente, é essa. Então é isso, aí cada pesquisador, ele determina, ele cria suas teorias baseado nas suas pesquisas. Por quê? Porque esses seres que foram vistos em Varginha, como o João Marcelo falou, pelas características, né, falou que era um animal que tinha um cheiro muito forte de amônia, e as pessoas que tiveram contato com eles tiveram mortes, né, igual vários animais no zoológico morreram quando um desses seres passou dentro do zoológico. Aí tem o soldado que teve contato com a criatura que
supostamente veio a falecer, né? Então, assim, aí a gente pensa, será que esse era um animal mesmo, que estava ali em experimento e que foi solto e que provocou tudo isso? Porque a gente não consegue imaginar. Calcula, eu até conversei hoje com o João Marcelo. Nossos pilotos militares, quando eles são abatidos, os aviões são abatidos em território inimigo, geralmente o avião ele é ejetado, né, e dentro, o próprio banco do piloto possui todos os equipamentos ali de sobrevivência. E o piloto ele tem um treinamento de fuga quando ele cai em um ambiente inóspito. Então ele cai, ele sabe o que ele vai fazer, ele se resguarda até o momento do resgate. Se nós já temos esse procedimento de resgate, de tecnologia, por que esses seres que vagem? Porque tudo aconteceu o seguinte, Fernando, foi uma nave que foi vista 7 dias antes do dia 20, né, dia 13, na zona rural próxima a Varginha, uma nave no formato do submarino, pegando fogo e soltando fragmentos. E depois essa nave veio a cair, né? Eu não lembro mais nada do caso eu também, Varginha. como eu não sou pesquisador do caso Varginha, então às vezes eu falo alguma coisa que eu posso estar enganado. Depois me corrijam aí. Apesar de eu ser editor da revista, ter publicado várias coisas, mas como a gente não está a fundo, o que nós teríamos para pensar? Se são seres inteligentes, essa nave caiu, provavelmente eles já teriam um plano B, né, de resgate, alguma coisa assim. Não, mas deu a entender que essa nave caiu e esses seres saíram ali no meio da mata, andaram mais de 10 quilômetros até chegar em Varginha. E lá serem capturados como animais, pelo bombeiro, né, e pela polícia militar, pela ESA, né? Mas dando sequência aqui, Fernanda, eu até trouxe aqui alguns casos interessantes. Vou pedir para colocar a imagem número 1 aí, o Guilherme, fazendo favor. A maioria das imagens aqui, eu tirei do banco do site novo, eu até comentei com uma vez aqui o OVNI Documento, que é um site interessante, Fernanda, que a gente está fazendo uma coisa que é inédita no Brasil. A gente está pegando toda a documentação oficial, registro de contatados, certidões de nascimento, fotos clássicas, e reunindo tudo num site. E esse site vai ficar disponível para jornalistas, né, pessoa da imprensa, mídia, pesquisadores que quiserem fazer algum trabalho, é só entrar lá e vai ter acesso a toda essa documentação em alta resolução. Vamos deixar os casos para daqui a pouquinho? Bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou tomar uma água, respirar fundo aqui e daqui a pouquinho a gente volta com esses casos que Paulo Werner está nos contando hoje. Daqui a pouquinho a gente volta, mas antes deixa eu deixar um recado para vocês. Tonton, 90% é muito ou é pouco para você? É muita coisa, Fernanda. É muita coisa. Pois é, esse número alarmante é a porcentagem dos incêndios em vegetação causados por ações humanas. É muito triste, mas é verdade. E olha, você não precisa ser esse tipo de pessoa. Por isso, nunca use fogo para limpar lotes, queimar lixo ou para qualquer outra coisa que coloque em risco as florestas, os animais e também a nossa saúde. Né, Tonton? É isso aí. Em caso de incêndio, você faz o que? Você liga 193. Essa é a campanha do Corpo de Bombeiros Militar. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Daqui a pouco a gente está de volta com a coluna de Outro Mundo. Radiocast. De volta na Rede 98, Radiocast. Na Claro, você tem internet com fibra mais rápida do país? Vem pra Claro e faça seu multi na Estrelabet. Suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrelabet jogou, brilhou. De volta com o Radiocast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira, dia de coluna de Outro Mundo, e o Paulo Werner está nos contando sobre astronautas extraterrestres e pegando carona aí no caso de Varginha. Tem pergunta pro Paulo aqui, Fernanda. Bora!
Paulo, o Fabiano Souza, ele gostaria de saber do Paulo se você acredita que talvez alguns desses seres poderiam ser entidades interdimensionais, ou seja, vivem aqui mesmo na Terra em outras dimensões. Esses seres poderiam estar aqui convivendo conosco e não conseguimos vê-los por estarmos em dimensões diferentes? O que o Paulo acha sobre a pergunta do Fabiano, Paulo? Um abraço para o Fabiano, né? Toda terça-feira está aí prestigiando. Olha, é complicado. Tem na classificação da ufologia, nós temos ali, né, a classificação, e tem esses seres classificados, se não me engano, como tipo ômega. Que são esses seres que, dentro dessa classificação aí. É muito complicado, porque a própria ciência, ela estuda muito sobre o multiverso, né? Esses universos paralelos. Sim, é uma possibilidade. Isso até cientificamente falando. Vários cientistas famosos, o próprio Einstein, o Richard Dawkins, né, eles apoiam isso, eles acreditam que há essa interação de outros mundos paralelos, mas infelizmente a gente não tem como precisar. Se esses seres eles detêm um grau de tecnologia muito mais avançado, pode ser que sim, eles consigam, né? Aí seria o pulo do gato em relação a essas distâncias, que, por exemplo, muitos astrônomos eles negam a existência dessas naves aqui no nosso planeta, dizendo que as distâncias são muito grandes. Porque um ano-luz, não sei o quê, tal. Só que a gente pensa dentro da nossa tecnologia. Talvez esses seres já descobriram algum caminho, alguma dobra, alguma coisa nesse sentido, em que essas distâncias elas são praticamente anuladas. É um campo complicado, eu não tenho uma definição. Agora, eu vejo mais pelo lado prático, que são as pesquisas que nós fazemos na área rural, em que naves são vistas e que descem, que pousam e que deixam marcas no solo, seres que são vistos, que atacam as pessoas, que entram em contato com as pessoas, caso igual o Plínio Bragato, que eu pesquisei em Valadares, em 96, que ele entrou dentro da nave, ele passou por procedimentos médicos, ou seja, então ali são seres, vamos colocar de carne e osso, né? Ou seres androides, alguma coisa, mas são seres físicos. Então eu me detenho mais nessa parte mais física do fenômeno. Essa parte meio obscura é complicado, mas é uma possibilidade. Tá certo. Pode continuar aqui? Vamos continuar, Paulo? Então eu queria só que o Guilherme colocasse a imagem número 1 aí, só para dar sequência. Esse é o site que a gente está fazendo em conjunto, né, com o Rodrigo Morovizoni, que é um arquivista, e que está nos possibilitando de resgatar muito material interessante da ufologia. Então, depois as pessoas quiserem entrar lá, é um site que a gente está fazendo em conjunto com a revista OVNI, que inclusive tem até meu catálogo lá também, de ilustrações e de arquivo. Aí eu vou pedir para colocar a imagem número 2, só para dar sequência aqui, eu estava falando sobre os trajes, Fernando. Olha que interessante, né? Tem um caso que ocorreu no Paraná, em Pitanga, no Paraná, em 47, com o José Riggs, que era um engenheiro agrônomo. Ele relatou a observação de 3 seres de quase 2 metros de altura fora da nave, que seria aquele ser que está do lado esquerdo, portando um capacete, né? Uma roupa tipo de astronauta mesmo. E do lado de cá, do lado direito, né? Um caso que aconteceu aqui em Sagrada Família, em 63, que também tinham 4 seres dentro da nave e que portavam também um traje parecendo de astronauta. Então a gente pensa assim, poxa, né? Eu até comentei que será que esses seres eram robôs? Mas se fossem robôs, não precisaria de estar usando um traje, um capacete, para se proteger ali, talvez, né, da nossa própria atmosfera. Então, caso igual esse, desses trajes, é muito comum. Tanto é que na edição número 10 da OVNI Pesquisa, o nosso coeditor Edson Boaventura, ele fez um artigo, né, que é bem interessante, que é esse aqui, ó. Deixa eu virar para cá, se dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Tá vendo? Tripulantes, que ele abordou justamente a similaridade desses trajes que são observados na literatura ufológica. E tem um caso aí, que é a imagem número 3, que é bem interessante, que aconteceu na Bélgica, em 74. O cara viu um OVNI parar perto do muro da casa dele e desceu um ser com equipamento como se fosse um detector de metais.
E esse ser foi passando o detector de metais, isso na área rural. Só que chegou perto do muro, qual que seria o normal, né? Ele pararia perto do muro e voltaria para trás. Só que ele foi subindo pelo muro. Como se fosse um Homem-Aranha mesmo. Sim. Ele foi subindo e passou, virou e desceu do outro lado do muro, passando esse material, né? E ele fez esse desenho na época do ser com capacete de vidro, né? Portando um equipamento como se fosse um detector de metais. Depois que ele fez toda essa prospecção, ele retornou para dentro da nave e ele parece que ele viu mais uma criatura dentro da nave. E essa nave foi embora. Esse caso é conhecido chamado humanoide de Vilford, lá na Bélgica. Que são casos em que relatam esses seres fazendo esse tipo de pesquisa, que é muito comum. Aqui mesmo em Baldim, recentemente eu e o Albert, nós fomos até lá, o Albert coletou um caso em que o senhor estava vindo de bicicleta, ele parou a bicicleta e viu seres pequenos coletando pedras e colocando dentro da nave. Só que, você vê como é que é a humildade desse povo de roça. Ele não fez conexão que aquilo ali fosse algo fora da terra. Para ele, aquilo ali era seres humanos. Só que segundo ele, eles eram baixinhos, usavam roupas colantes, e estavam colocando as pedras dentro de ele falou que parecia um caixote. Aí depois esse objeto subiu e foi embora, e ele montou na bicicleta e foi. Então, ele não fez conexão que aquilo era algo de fora desse mundo. Né? Voltando aqui, tem um caso que aconteceu em São Francisco dos Sales, em 57, que é o caso do Vilas Boas. A imagem número 4, vou pedir para o Guilherme colocar aí, por favor. Para você ver, os seres que foram descritos, eles usam um traje muito semelhante. Porque o que acontece, Fernando? Nesse período da década de 50 até ali a década de 70, era muito comum os relatos na ufologia de seres com esse tipo de descrição, usando esse tipo de uniforme, com esses tubos saindo da parte de trás. Foram vários casos assim. E o interessante é que depois que chegou ali, década de 90 até hoje, esses tipos de seres, eles pararam de ser relatados. Começou a ser relatado mais seres praticamente sem nenhum tipo de traje. Né? Esse caso do Vilas Boas é interessante, que ele estava arando a terra de madrugada, né, que era comum, que era mais fresco, e ele foi levado para dentro da nave, onde ele teve uma relação sexual com uma alienígena, né? O caso dele é muito complexo, depois eu posso entrar em detalhes. Então, só que dentro da nave, a alienígena, ela estava ela estava nua, né? E os seres continuavam com a roupa, com esse traje. Ele não chegou a ver a fisionomia desses seres, somente da alienígena, né? E agora na imagem número 5, para você ver como é que são casos que aconteceram em décadas bem diferentes, em regiões bem diferentes, mas que mostram características idênticas. Olha para você ver essa imagem número 5. Do lado esquerdo aconteceu em Campinas, em 1931, que é considerado o primeiro caso de contato entre um ser humano e seres aqui no Brasil, esse caso pesquisado pelo Edson, né? E o caso de Pirassununga, do Thiago Machado, que aconteceu em 69. Ou seja, de 31 para 69, se você reparar bem, o traje é muito parecido. E o interessante, Fernando, é que nessa época, essas pessoas que relataram isso, elas não tinham essa influência de cinema, né, igual nós temos hoje, de ficção científica. Porque pode se perguntar, né, se eles têm alguma, né, viram isso na televisão, no cinema, né? Sim. E 1931 nem é televisão, né? Acho que é cinema, né? Mas não, né? Não, já existia aqueles livros de ficção científica, a revista O Cruzeiro já estava explorando bem o tema, mas não era aquela coisa que era acessível, principalmente por exemplo, São Francisco dos Sales, lá no fim do mundo, nos rincões com facilidade. Lugares que nem tinha luz elétrica. Então, aí você... E na imagem número 6 aí, você dando sequência, ali, aquilo foi no Maranhão, em 76, Chapada das Mesas, um caso que o Edson também pesquisou, de um ser que foi visto com capacetes,
Aquilo é o desenho do próprio punho da testemunha, né? Por isso que às vezes os desenhos são assim meio... Aquele do meio, que foi um desenho feito já por um artista, uma reconstituição, é de um caso que aconteceu lá na Itália, ali na região da Sicília ali. Esse do meio tá descrevendo, desenhado o quê? São dois seres, né? Dois seres de capacete. É porque tem um ser na frente do outro ali. Ali é porque foi só um corte do desenho. Então, um caso que aconteceu em 78 lá na Itália, que mostram dois seres trajando, né, uniformes. E agora do lado direito, um em São Bento, aqui no Rio Grande do Sul, em 1991, também um ser com traje, com capacete, muito parecido com todos esses que já foram relatados. As roupas são muito iguais, né? São muito parecidas. Vamos descrevendo um pouquinho para quem está nos ouvindo. Então, são parecendo um macacão, né? Macacão, um macacão com listas, e assim. um capacete, né, Fernando? E um capacete. E na literatura ufológica, existem muitos outros casos parecidos com esse. Aqui teve o caso do Hospital da Baleia, que ocorreu se não me engano, em 67. Qual foi esse caso do Hospital da Baleia mesmo? Foi em 67. Aconteceu com o Fábio Diniz, que tinha 16 anos, ele vendia persiana. Ele estava indo próximo ao Hospital da Baleia, ele desceu do ônibus e foi atravessar um lote vago e chegou no descampado e tinha uma nave gigantesca, de mais de 30 metros. Ele parou e falou assim, o que é isso, né? Ele achou que fosse alguma estrutura ali que estava sendo construída. Mas calcula, isso em 67, ali naquela região que ainda tem uma mata ali muito grande, tem uma né? mata. E dessa nave desceu dois seres de 2 metros de altura, com uma roupa colante, também com um capacete, com esses tubos saindo também da parte de trás. Um desses seres chegou perto dele e falou com ele assim, olha, amanhã você vai ter que voltar aqui, nesse mesmo local. Caso contrário, nós vamos sequestrar sua família. Você vê? Meu Deus! E ele tinha 16 anos. Aí ele saiu de lá apavorado e ele falou assim, eu vou para casa, né? Só que no meio do caminho, ele falou, não, eu vou na delegacia. E foi para a delegacia mesmo, tanto é que foi lavrado um boletim de ocorrência. Ele chegou na delegacia e falou, olha, aconteceu isso comigo. Aí a polícia entrou em contato com o Úvio Brant Aleixo, que é falecido, do Cicoane, que na época o Úvio tinha muito contato com os militares, né, que ele era militar. Aí o que eles fizeram? Tanto a polícia como o Úvio foram por outro dia no local para esperar a nave. Eles ficaram escondidos lá e o Fábio Diniz ficou lá parado para ver se a nave vinha. Só que a nave não veio. Provavelmente já sabiam que eles estavam ali, né? Até aproveitando a oportunidade, que eu sempre tive curiosidade de saber se o Fábio Diniz, que na época tinha 16 anos, hoje acho que ele está com 72 anos, se ele é vivo. Se ele for vivo, né, estiver escutando a Rádio 98 aqui, seria interessante, né, pegar esses contatados relato, do passado, né? Porque, como no caso Sagrada Família, que nós entrevistamos o Fernando há pouco tempo atrás, por quê? Porque você conversa ali com um cara que teve esse contato, tantos anos atrás, às vezes ele pode virar e falar assim, olha, realmente aconteceu. O Fernando fala, não muda a minha palavra. Ele mantém ali o que foi dito, né? Então, é interessante. Então, esse caso do Hospital da Baleia, ele foi pesquisado pelo Cicoane e saiu no jornal da Ampeu, que o Albert publicava. O Albert, que é jeitão dele, mas ele é bom de serviço. Tá? Ele é bom de serviço. Um abraço para o Albert. Abraço, Albert, querido. Mas aqui, só para rapidamente aqui... Rapidamente não, nós temos tempo. Não, é porque eu estou olhando o tempo ali, senão a Fernanda vai puxar minha orelha. Tá tranquilo. Mas esses seres que são descritos, né, com capacete, só uma curiosidade, existem várias pinturas rupestres, tanto pinturas como arte rupestre espalhadas pelo mundo, em que mostram seres que realmente, para aquela época, está fora de contexto. Por exemplo, lá na Itália, numa região chamada Val Camonica, uma área de montanhas lá, que tem uma gravura em baixo relevo de dois seres que parecem flutuar e que estão usando literalmente um traje espacial, um capacete e tudo mais. A região chama Val Camonica, na Itália. É uma das gravuras mais famosas dentro desse contexto de pinturas rupestres, né? E lá na Austrália tem os Vandígenas, que são os deuses dos aborígenes australianos, que mostram seres com capacetes mesmo. Você vê que aquilo ali não pode ser outra coisa.
E até mesmo aqui no Brasil, tem algumas feições dos índios, de algumas representações de trajes que lembram astronautas. Lá no deserto da Argélia também tem vários desenhos que lembram seres que parecem, né, que tem traje. Por quê? Vamos imaginar que uma nave desceu ali no passado, esses seres desceram, talvez não tiveram ali um contato mais aprofundado com esses homens primitivos, mas deixou ali na memória deles um registro. E eles foram lá e fizeram o que eles sabiam fazer de melhor, fazer as pinturas rupestres ou as artes. Eu estou vendo a Antonelli digitar ali, você está procurando alguma coisa? Estou vendo o Vale Camônica que você falou, né? Achou Vale aí? Camônica, a imagem, o capacete, uns artefatozinhos na mão aqui, bem interessante, bem similar né? ao que a gente viu ali, né? Justamente. Então, assim, a ufologia ela é muito interessante porque você ramifica para vários campos, né? Arqueologia, aí vai, astronomia. Então, essa parte dos trajes dos seres é uma coisa interessante porque a gente estudando todos esses pequenos detalhes é um quebra-cabeça. Então, por exemplo, se a gente... Igual o caso Varginha. Então quer dizer que esses seres que foram vistos lá não são os seres que pilotavam as naves. Então a gente vai ali tentando achar um contexto para ver se a gente entende que o fenômeno é complicado e a gente está aí no dia a dia tentando pesquisar. Fred Macedo está falando aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Na minha opinião, esses seres usando o capacete, nem por causa da nossa atmosfera, e sim pelas doenças que temos aqui no planeta. No planeta deles, nem talvez eles sejam bem vulneráveis. Ficou meio confuso aqui, mas é para proteção mas também. Talvez é a eles lógica. sejam bem vulneráveis, a gente não sabe, né? Mas é a lógica, né? Se você vai num ambiente que não é um ambiente natural, você vai usar uma proteção. Isso aí, por isso que quando eu dou muita importância para esses casos em que há o traje. Lá em Colares mesmo, tem casos em que algumas criaturas portavam trajes, outras não. Então dá a entender que talvez seriam seres diferentes. Então o Lu Motoca tá falando, às vezes eu acho que esses ETs são, na verdade, viajantes do tempo. Pode ser também. Tudo é Pode possível, ser também, Lu Motoca, a gente não sabe. Tem Né? essa teoria também. Essa teoria. Querido Paulo, um beijo pra você. Até semana que vem. Até terça-feira que vem. Até Valeu, terça-feira Paulo. que vem. Valeu! Um abraço a todos.